A paz, Senhor, irmãos, estamos agora começando essa parte muito importante da transmissão, que é o estudo da Palavra de Deus. Vamos estar estudando no livro de Mateus, capítulo 16 em diante, e vamos estar lendo. Chegaram a ele os fariseus e os saduceus para o experimentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E vemos aqui essa parte muito interessante em que ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se. Portanto, eu quero, nessa hora, comentar um pouco sobre esse sinal que Jesus se refere aqui, o sinal do profeta Jonas. E a história de Jonas, ela é muito interessante. Nós vemos que Jonas, ele é engolido por um peixe, e ele, portanto, passa 3 dias e 3 noites, até o momento em que ele é vomitado, né, na beira de uma praia. E nós vemos o quê? Nós vemos que o sinal de Jonas se refere justamente ao período em que Jesus passaria morto, né, dentro da sepultura, e esse seria o último sinal para aquela geração. E nós vemos uma coisa, que Jesus estava falando com os líderes religiosos, com a elite religiosa da época. E eu não quero que você entenda mal aquilo que eu estou dizendo aqui. De nenhuma maneira eu acho que a religião ela é nociva, até porque Tiago, ele se refere à religião pura e imaculada, que ali no capítulo 1 de Tiago é o quê? Ajudar os órfãos, ajudar as viúvas e manter-se limpo da corrupção do mundo. Portanto, por que esses líderes, essa elite religiosa? E entenda uma coisa, que no capítulo anterior, Jesus ele fala para a mulher cananeia que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Aqueles homens, eles eram ovelhas perdidas. Ovelhas que perderam o seu caminho pela má interpretação da palavra, pela tradição dos antepassados, dos anciãos. E nós vemos essa luta contínua que Jesus teve de querer trazer para eles essa visão, né? Esse mandato que ele teve, que ele se refere ali no capítulo 4 de Mateus, quando ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto, está próximo. E agora, para esta geração, qual geração que ele se referia? Esses líderes religiosos que sempre querem um sinal. Queremos um sinal, mas é o quê? É uma geração má, adúltera. Portanto, esse adultério aqui se refere a um adultério espiritual, e todas as vezes em que Deus, através dos profetas, ele combatia a idolatria, ele sempre se referia a Israel como uma mulher adúltera, uma mulher que perdeu a sua fidelidade. Portanto, nesses caminhos
do legalismo, essa elite religiosa de Israel, ela perdeu, se tornou uma geração má por causa da sua má interpretação das palavras e criação de tradições que não têm nada a ver com a palavra de Deus e a lei e os profetas, e se tornaram maus em sua essência. E o que é que Jesus fez? Jesus, deixando-os, retirou-se. Isso é uma coisa muito importante. É que Jesus não tem mais tempo para perder com essa geração má. E claro que nós estamos falando aqui de um episódio que ocorreu há 2000 anos atrás, mas eu creio que parte dessa semente maligna ainda existe no nosso meio hoje. E eles sempre procuram um sinal. E é por isso que eles são atraídos por sinais e até mesmo Satanás, sabendo disso, ele vai usar do poder da mentira para poder enganar este povo. Mas Jesus não quer nada, ele não quer ter nenhum contato, nenhuma comunhão, porque não tem mais o que fazer. Jesus, então, ele se retira, por quê? Porque eles não creem. Preste bem atenção, que a salvação, ela é para todo aquele que nele crê. Portanto, o que é que aciona o poder da salvação na vida de uma pessoa é quando ele crê nos sinais que Jesus operou, ele crê no evangelho que ele pregou, ele crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Entenda isso. É que nós não fomos selecionados para a salvação por mérito ou por genealogia, como muitos da época pensavam, porque eram filhos descendentes de Abraão, eles se chamavam filhos de Abraão, e isso, portanto, lhes dava direito à salvação. E o Senhor disse não. Preste bem atenção para isso. É que todo aquele que nele crê, é por isso que ele fala, a salvação está perto. A salvação está nos teus lábios. Quando você confessa, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor, aí está a salvação. Mas eles conheciam a palavra. Eles tinham todo um arsenal que até para nós hoje é limitado, porque nós não conhecemos as profundezas do hebraico. Mas eles tinham tudo isso e mesmo assim, tendo essa habilidade de poder discernir os tempos e as estações, eles se tornaram uma geração má, uma geração adúltera, porque eles seguiam mais as tradições dos anciãos, e isso é idolatria. Por isso é que o Senhor chama eles de adúlteros, uma geração adúltera. E para esses que querem seguir as tradições, querem seguir a tradição dos anciãos, dos antepassados, Jesus deixa e retira-se. Portanto, eles se tornam uma religião falsa, eles se tornam uma igreja falsa, e provavelmente, para quem gosta de prestar atenção nos sinais, essa vai ser a igreja que vai receber o anticristo como Messias. Cuidado, para que você não caia nessa categoria. Quem está de pé, tenha cuidado para que não caia. Amém? Continuando um pouco mais. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos
do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, um momento só, que havia uma preocupação muito grande de Cristo Jesus, né? E nós vemos que a coisa era, talvez, não era relacionada, né? Porque eles esqueceram de levar pão e estavam falando de pão e não sei o que mais. Mas o Senhor se refere a isso aqui. Uma coisa muito importante para o judeu é que o festival da Páscoa, como nós hoje celebramos a Páscoa, né? Mas vem da palavra Passover, que era quando o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus e não entrou lá dentro, quando na noite é que o povo foi liberto do Egito. Mas o nome que é dado na Bíblia para a Páscoa, para o Passover, é justamente a festa dos pães ázimos. E esse pão ázimo, ele é um pão sem fermento. Ele é um pão que não contém fermento. E o Senhor proíbe o fermento nas casas nessa época da Páscoa, né? Neste tempo eles não podem comer nenhum tipo de fermento em casa durante vários dias, porque o fermento ele representa o pecado. É um processo de purificação. E aqui, quando o Senhor se refere a cautelai-vos do fermento dos fariseus, eles então ficaram confusos e começaram a dizer, pelo que eles discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que discorreis entre vós por não terdes pão? Homens de pequena fé, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que guardassem o fermento dos pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Entendam bem que aqui Jesus está falando de um ensinamento falso. Ensinamento falso é pecado. Se você for estudar e analisar o começo de todas as falsas religiões, elas começaram em corações até sinceros, pessoas devotas, pessoas que tinham uma seriedade e queriam servir a Deus, mas eles desconheciam a palavra de Deus. E é por isso que Deus, ele tem nos comandado, ele tem nos dado essa comissão para nós pregarmos um evangelho contra o pecado. Ensinamos que pecado é pecado, e para que a pessoa seja salva, ela tem que abandonar o pecado e crer na salvação através do Filho de Deus. Entenda isso, meu irmão, você que está ouvindo agora. É que nós não somos mais selecionados por genealogia ou linhagem, ou pelos nossos antepassados, mas nós somos selecionados por Deus. E eu comentava isso com uma das nossas pastoras, dizendo para ela que é por isso que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele diz, o Pai conhece o Filho conhece o Pai, e o Filho vai se revelar a quem ele quiser. E é Jesus que se revela. E Jesus falou isso logo após dele condenar as 3 cidades, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, porque viram as obras e não creram. Esta geração má vê as obras,
vê que Deus está se movendo, mas eles preferem ensinar essa sujeira de evangelho, essa falsidade baseada em tradições ou filosofias. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos diz. É a nossa comissão. Nós temos a palavra, nós recebemos a palavra, e nós devemos colocar ela em prática. Aleluia. Muito bem, Jesus, portanto, ele continua o seu ministério e dizendo, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, dizendo, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eu quero que você pare aqui por um momento, porque esse episódio de Cesareia de Filipe é uma coisa muito importante. Essa cidade, Cesareia de Filipe, ela foi construída pelos romanos em homenagem a um César chamado Filipe. E ela fica baseada em uma formação rochosa. E naquela rocha, eles então construíram um belo anfiteatro para poder fazer ali discussões. E além disso, eles construíram o templo dedicado a um deus chamado Deus Pan. E na frente daquele templo ficava, portanto, um grande mercado. E ali, portanto, você pode imaginar uma cidade romana dentro da província de Israel, da província da Judéia, como era chamada naquela época. E ali tinha, portanto, esse templo que servia ao deus Pan, e esse deus ele era metade bode e metade homem. A parte de baixo era de bode, a parte de cima era de homem, e tinha chifres também, tinha uma flauta que ele tocava. E a lenda dizia, portanto, que ele entrava naquela porta, e aquela porta era chamada, as portas do Hades, as portas do inferno. E ele, portanto, ele descia as profundezas do Hades, por um tempo, durante o ano. E aquilo ali, portanto, era um lugar extremamente romano. E Jesus chega ali com os seus discípulos, e você sabe que Jesus não falava as coisas por acaso, ele não fez isso por acaso. Aquilo eu creio que foi um teste para os discípulos, porque ele chega no meio daquele mercado, na frente daquele templo, porque logo após ele se refere dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele estava se referindo justamente ao templo do Deus Pan, que está ali em Cesareia de Filipe. E nós vemos essa pergunta clássica de Jesus: o que o povo diz que eu sou? Quem diz o povo ser eu? O Filho do Homem? E esta expressão Filho do Homem, Bar Adam, é uma expressão judaica que se refere ao filho da profecia. A profecia que Deus deu para Eva, ali no capítulo 3 de Gênesis, quando ele diz que da semente da mulher sairia um que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, esse era o filho de Adão. Bar Adam, filho de Adão. Filho do homem. A palavra Adão, ela significa homem, ela também significa humanidade. Esse era o filho da promessa. Então, assim, quem que eles dizem que eu sou? Sou eu, o filho do homem? E aqui os discípulos, talvez alguns deles, com medo de serem presos por aqueles soldados romanos, uns dizem João Batista. Não, outros dizem Elias, e outros
dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. E agora Jesus se vira para eles e diz: mas quem dizeis vós que eu sou? E agora, meus irmãos, chega a hora de você confessar Jesus Cristo. Lembra aquilo que eu falei? Que a salvação era para aquele que crê, é para aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. E aqui chega a hora, e vocês? Vocês, meus discípulos, vocês 12 que andam comigo, quem vocês acham que eu sou? Porque eles ficaram ali dando voltas, né? Jesus foi bem claro. O povo diz que eu sou o Filho do Homem? O povo diz que eu sou Bar-Radam? Ah, não, Senhor, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias, dizem que tu és isso ou aquilo. E você? Será que você confessa Jesus Cristo na sua vida? E nós vemos aqui a razão porque Pedro, por mais que ele seja uma pessoa de temperamento assim um pouco áspero, mas ele teve coragem e respondendo lhe disse: tu és o Cristo. E aqui a palavra o Cristo é a palavra Meshiach em hebraico. A palavra Cristo, ela significa ungido para reinar. Messias é o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Tu és ungido para reinar. E aqui então ele faz essa confissão: o Filho do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. É a hora, meus irmãos, de nós confessarmos a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. É a hora de nós termos essa coragem que Pedro teve na frente do mundo, na frente de todos, na frente daquela rocha. Ele falou isso e disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, de novo, uma palavra hebraica, Bar, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa uma pedra pequena, mas aqui a palavra usada é Petra, que é Cristo Jesus. Amém? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, as portas da sepultura. E agora Jesus, ele apontou para o templo do Deus Pan naquela hora, ele apontou para aquele lugar, ele disse: esta religião falsa, os falsos deuses, a idolatria, a tradição dos anciãos, o fermento dos fariseus, não prevalecerão contra o quê? Contra a minha igreja. Contra ela, ele vai edificar a sua igreja na pedra que é Cristo, porque ele é a pedra. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 3, há um só fundamento, Cristo Jesus, não há outro fundamento. E meus irmãos, é a hora de nós confessarmos Cristo Jesus, de nós começarmos a confessar ele, sabe, em vida, com a nossa vida, com aquilo que temos para poder dar para ele. E dar-te-ei as chaves dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, aqui Deus deu autoridade para a igreja. Deus deu autoridade. É por isso, meus irmãos, que quando nós oramos, quando nós confessamos, quando nós apresentamos uma coisa ao nosso Deus, é essa autoridade que Cristo Jesus deu. Essa é a autoridade. Isso vem quando nós confessamos, quando nós nos tornamos igreja, quando nós temos uma vida santa e verdadeira. Sabe, as portas da sepultura, as portas do Hades, as portas do inferno, as feitiçarias, sabe, essa falsa religião, isso não vai conseguir parar a igreja.
Porque o Senhor vai habilitar e o Senhor deu chaves. Chave aqui é o sentido de autoridade. Nós temos autoridade agora para podermos acionar, abrir, fechar, sabe, fazer a obra de Deus. Deus determinou isso para nós. E é hora de você, amigo ouvinte, você, irmão, crer nesta palavra. Toma isso e coloca em prática em tua vida. Não se deixa levar por tradições de homens, tradições criadas pelos nossos antepassados, de anciãos, tradições essas que quebravam a verdadeira lei de Deus. Jesus fala isso no capítulo 15, e mais uma vez aqui ele diz, cuidado, para que você não caia nessa falsa religião, baseada na Bíblia. Porque esses homens, a Bíblia era o seu livro. Cuidado. Cuidado para que você não caia, porque o trabalho de Satanás é torcer as Escrituras. Foi com as Escrituras que ele tentou seduzir Cristo. Não se deixe levar. Coloque o seu coração. Estude as Escrituras. Busque a presença de Deus. Se afaste desse fermento leviano dos fariseus e dos saduceus. Meus amados irmãos, estamos terminando agora o estudo dessa noite. Vamos continuar semana que vem no capítulo 16, mas eu não quero deixar você antes de orar por você. Nós estamos vivendo uma realidade muito triste na África do Sul agora, né? Problemas políticos, problemas de saúde, temos a nossa província fechada, a igreja está temporariamente fechada até o pronunciamento do presidente, que deve ser essa semana agora, esse domingo, mas nós podemos orar. Nós podemos agora usar essas chaves que Deus nos deu para orar por você, você que está doente, você que está passando necessidade, você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, você pode ser alcançado e a tua vida pode ser transformada, mas é para todo aquele que nele crer. E crer aqui é a pessoa ouvir e obedecer. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos estar orando. Pai Santo que estás nos céus, nós intercedemos, Pai, pelos teus filhos. Abençoa-os, ó Pai querido, quando eles estão agora em suas casas, em seus lares, ouvindo esta transmissão. Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, todos os sintomas desta doença maligna. A bronquite, a pneumonia, a falta de ar, a fraqueza no corpo, a tontura. Ó Deus, o cansaço, que seja agora repreendido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor Deus, por vida, por saúde, se for da tua vontade, se for do teu agrado, sara o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome. Sara-os, ó Deus. Nós te pedimos pela tua proteção divina, para que nossas vidas sejam preciosas aos teus olhos. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que o amor de Deus, nosso Pai, estejam convosco, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco, desde agora e para sempre, que você possa dizer amém. Deus te abençoe. Até domingo pela manhã, vamos estar com mais uma transmissão em inglês, saindo aqui diretamente de Joanesburgo, se for a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe.